Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Micael Ferreira e o meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre os elementos notacionais da escrita. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender! Você conhece esta pessoa? Provavelmente não. Ele se chama Seif Said Sherrin e nasceu no Quênia, país africano. Trata-se de um superatleta especializado nos 3.000 metros com obstáculos e é o recordista mundial desta prova, com a marca de 7 minutos e 53 segundos, conquistada em Bruxelas em 2004. 3.000 metros com obstáculos é uma prova olímpica de meio fundo disputada em uma pista de atletismo entre barreiras e fossos de água. Imagine o quão dura deve ser essa prova. Superar uma imensa distância, tendo que pular barreiras e caindo diretamente na água. Se olharmos bem, esse esporte parece com a nossa língua. Imagine um texto sem nenhuma pontuação, sem vírgula, sem ponto de interrogação, sem ponto final. Imagine o trabalho que daria para entender. Na nossa língua escrita, faz-se necessário que utilizemos uma pontuação impecável para que haja uma comunicação. Do contrário, corremos o risco de cair nesse obstáculo e dar de cara na água. Estou brincando. Vamos para a aula. A pontuação na linguagem funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Como no trânsito das grandes cidades, os sinais apontam onde deve haver pausas ou que se precisa chamar a atenção. Se mesmo com toda a sinalização o trânsito já é complicado, imagina sem. Assim como no tráfego de veículos, no texto, os sinais dão ritmo, fluidez e evitam confusão. A pontuação é super importante. O texto mal pontuado se torna muito difícil de entender. Não é possível compreender as ideias do texto. Mas afinal, o que é pontuação? Como podemos pontuar adequadamente nossos textos? Onde fica a vírgula? E onde colocar o ponto? Vamos descobrir isso agora. Sinais de pontuação são símbolos gráficos que têm por objetivo colaborar para a coesão e coerência dos textos, estabelecendo sentido ao que está sendo escrito. Como as frases são ditas de formas diferentes, suas intenções também são diferentes. Os sinais de pontuação são ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, vírgula, reticências e travessão. Vamos começar pelo começo. Ponto final. Colocado ao final da frase, indicando o final dela. É usado em frases afirmativas e negativas. Bruna gosta de comer verduras. Ele não gosta de calor. Ponto de interrogação. É indicado para frases que expressam uma pergunta. Qual é o seu nome? Por que você não foi ontem para a escola? Ponto de exclamação. É usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, entre outros. Que cachorro bonito! Que susto! Dois pontos. Esse sinal pode ser usado em várias situações. Vejamos algumas delas. Pode iniciar uma enumeração. Uma lista, por exemplo. Fui ao mercado e comprei frutas, verduras, álcool e carne. Pode citar a fala de um personagem, por exemplo. Luísa perguntou: onde está meu caderno de desenho? Vírgula. Dentre vários empregos, a vírgula pode ser utilizada
para separação de elementos dentro de uma mesma frase. Ela pode separar elementos que exercem a mesma função sintática. Vou precisar de cadernos, lápis, apontador, borracha e agenda. Reticências são utilizadas para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o sentido em aberto. Tudo indica que sim, basta você buscar. Travessão é utilizado antes da fala de uma personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre os personagens. Vejamos o diálogo a seguir. Helena, você está vendo aquela estrela? Qual, titia? Aquela que está bem próxima da lua, brilhando intensamente. Nossa, acabei de ver, é linda. Agora que vimos algumas das pontuações básicas da nossa língua, vamos praticá-las? Para entendermos melhor cada uma, trago aqui um conto de João Anzanello Carrascosa, chamado Pontos de Vista. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Esta história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando? Respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria, abre aspas, os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando. E nós? Protestaram as aspas. Somos tão importantes quanto vocês. Tanto que, para chamar a atenção, já nos puseram 2 vezes neste diálogo. O mesmo digo eu, comentou dois pontos. Apareço sempre antes das aspas e do travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão como agora. Às vezes, podemos alterar todo o sentido de uma frase, disseram as reticências, ou dar margem para outras interpretações. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. Se eu aparecer depois da frase, a guerra começou, disse o ponto de interrogação. É apenas uma pergunta, certo? Mas, se eu aparecer no seu lugar, disse o ponto de exclamação, é uma certeza. A guerra começou. Olha nós aí de novo, disseram as aspas. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem hora em que, para evitar conflitos, não basta um ponto, nem uma vírgula. É preciso os dois, disse o ponto e a vírgula. E aí entro eu. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então, que nos usem direito, disse o ponto final. E pôs fim à discussão. Se a sua resposta é sim, com certeza deve ter entendido um pouquinho mais sobre cada sinal de pontuação. Querido estudante, vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Assinale a alternativa em que há erro de pontuação. Letra A. Dona Sara, a senhora é nossa benfeitora. Letra B. Mulheres pobres, lavando roupa nas tinas, representavam o outro lado do mundo. Letra C. João, meu melhor amigo, antecedeu-se na academia. E letra D. Peixadas, galinha cabidela, arroz carreteiro, tudo me recordava Dona Sara. Vou dar um tempo para você responder.
Vamos à resposta. Observando a pontuação de cada frase nas alternativas, notamos que na letra D não houve a separação dos termos de mesma função sintática. Nessa alternativa deveria estar assim: peixadas, vírgula, galinha cabidela, vírgula, arroz carreteiro, vírgula. Tudo me recordava a Dona Sara. Esses termos nessa oração exercem função de sujeito composto. Nele, há vários elementos que devem ser separados por vírgulas. Na letra A, temos corretamente a vírgula separando o vocativo, aquele termo que é um chamamento que se faz ao interlocutor no discurso. Na letra B, temos as vírgulas separando uma oração que explica um termo anterior. Na letra C, temos corretamente as vírgulas separando o termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo, e chamamos isso de aposto. E assim sendo, deve-se deixá-lo entre vírgulas. Então, a alternativa que não fez o uso da vírgula é a letra D. Você deveria marcar essa, pois o enunciado da atividade pediu para assinalar a opção com erro de pontuação. Atividade 2. Qual sinal de pontuação tem como conceito poder iniciar uma enumeração ou uma lista? Letra A, reticências. B, interrogação. C, 2 pontos. Letra D, vírgula. Vou dar um tempo para você responder. Vamos à resposta. Como vimos na aula, além de outras funções, indicar o início de uma enumeração ou uma lista é um atributo dos 2 pontos. Portanto, a resposta correta é a letra C. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, estudamos a importância da pontuação e logo em seguida o seu conceito. Vimos os principais sinais de pontuação e a função de cada um. Também fizemos a leitura do conto Pontos de Vista, de João Anzanello Carrascosa. Agora, vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo um pouco mais sobre os elementos notacionais da escrita. Tchau, tchau, um grande abraço!